Bom dia, pessoal. Meu nome é Eduardo. Eu sou acadêmico do curso de Letras Português pela Universidade Estadual do Maranhão, UEMA. E no decorrer desses dias eu estarei ministrando as aulas para vocês, certo? Da disciplina de língua portuguesa. Espero contar com a participação, com a interação de todos vocês, tá? Será um prazer. E nós vamos dar continuidade, certo? De onde a nossa querida professora parou, tá bom? Então, para iniciarmos, nós vamos falar sobre as estruturas do período composto. Segue o slide. Primeira aula sobre as estruturas do período composto. Conceitos gerais. O período pode ser formado por apenas uma oração ou por um conjunto de orações. Assim, o período pode ser simples. Temos aí um exemplo. O período simples ele é formado por apenas uma oração, chamada de oração absoluta. Exemplo: alguns anos vivi em Itabira. Carlos Drummond de Andrade. O período composto é formado por duas ou mais orações. Exemplo: o importante é que a nossa emoção sobreviva. O período composto ele pode ser por coordenação, por subordinação, por coordenação e subordinação, como vocês podem acompanhar aí no slide. Por coordenação, as orações são sintaticamente independentes, ou seja, não exercem função sintática em relação a verbos, nomes ou pronomes de outra oração. Temos aí um exemplo. Deus quer, o homem sonha. A obra nasce. Fernando Pessoa. Deus quer. Temos aí a primeira oração, quer, em destaque. O homem sonha, sonha. Né? Temos aí a nossa segunda oração. E a terceira, a obra nasce. A terceira oração. Certo? Observe que as três orações acima apresentam estruturas sintáticas independentes. Ainda assim estão colocadas lado a lado, formando um único período, certo? Por subordinação. As orações são sintaticamente dependentes, ou seja, uma exerce função sintática em relação a um verbo, nome ou pronome de uma oração. Temos aí um exemplo. O compositor me disse que eu cantasse distraidamente essa canção. O compositor me disse que eu cantasse distraidamente essa canção. Gilberto Gil. Temos aí a primeira oração. O compositor me disse, né? E a nossa segunda oração, que eu cantasse, está em destaque, distraidamente esta canção. Nesse período, a segunda oração depende sintaticamente da primeira, pois exerce, né, a função de objetivo direto do verbo dizer, da primeira oração, né? E essa oração é chamada subordinada, e a primeira é a sua principal. Vamos agora para por coordenação e subordinação, né? É o período que apresenta os dois tipos de oração apontados, né? Temos aí um exemplo. A recordação de uns simples olhos basta para fixar outros que os recorrem e se deleitam com a imaginação deles. Machado de Assis. Temos aí a primeira oração, a segunda, a terceira oração e a quarta oração. Podemos observar que nesse período a segunda oração subordina-se ao verbo bastar da primeira, que é a principal. A terceira e a quarta são coordenadas entre si, porém elas são dependentes do pronome outros da segunda oração.
Então, nós podemos observar que trata-se, né, de um período misto, certo? Para separar as orações de um período composto, temos de prestar atenção, né, a dois elementos fundamentais. Quais? Os verbos, né, locuções verbais, e os conectivos, conjunções ou pronomes relativos. Beleza? Vamos dar aqui continuidade. Os verbos, né, ou locuções verbais, são os elementos que originam as orações, né? Ou os conectivos, eles são os elementos de ligação entre as orações. Sabemos que num período o número de orações existentes, né, corresponde ao número de verbos ou locuções verbais. Devemos, portanto, primeiro assinalar esses elementos no período, identificando assim quantas orações ele apresenta. Tá bom? Vou deixar agora uma atividade no grupo para vocês estarem fixando mais essa nossa primeira aula, certo? Esse nosso primeiro conteúdo. Aqui estão nossas referências e até a próxima aula.